O sol tingia o céu de tons alaranjados e roxos. Longe da multidão que acabara de alimentar, Jesus subia a encosta de um monte buscando solitude. Seus olhos fitavam o mar da Galileia, um espelho calmo, que logo mudaria sua face. Relâmpagos rasgavam o céu, e o trovão ecoava como um canhão. O barco era jogado de um lado para o outro, à mercê da fúria da natureza. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, estavam assustados. Gritos e súplicas se misturavam ao barulho do vento e das ondas. Pedro, em pânico, tentava manter o leme firme. Cada passo era um milagre, uma prova de fé. Seus olhos se desviaram de Jesus e se fixaram nas ondas furiosas ao seu redor. No momento em que Jesus entrou, o vento cessou e o mar se acalmou completamente. Um silêncio profundo e reverente tomou conta do barco, enquanto os discípulos, maravilhados, adoravam aquele que tinha poder sobre a própria criação. O vento uivava em seus ouvidos, e o medo o dominou. Ele começou a afundar, desesperado, e gritou: Senhor, salva-me! Em um instante, a mão de Jesus o segurou. Ele via Jesus à frente, a imagem da serenidade no meio do caos. Era a fé o que o mantinha acima das ondas. Ele precisava estar só, orar e preparar-se para o que viria. Os discípulos, encharcados e tremendo de frio e medo, mal podiam erguer a cabeça. De repente, no meio da escuridão, uma figura surgia sobre as águas, caminhando em direção ao barco. Um pequeno barco, com 12 homens a bordo, lutava contra as ondas que começavam a se formar. Eram os discípulos, exaustos após um dia intenso. Os discípulos, com os olhos arregalados, começaram a gritar. É um fantasma! Exclamou um deles, o rosto pálido. Por um breve instante, um raio de esperança e ousadia brilhou em seus olhos. A voz de Jesus respondeu: Vem! O pânico aumentou, e eles se encolheram, com medo da visão sobrenatural que se movia sobre as águas agitadas. O vento, que antes era uma brisa suave, agora uivava, agitando o mar e tornando a remada uma tarefa hercúlea. Eles estavam no meio do lago, e a escuridão os engolia. A tempestade se intensificava. A luz fraca da alvorada começava a despontar. Apesar das horas de luta, o barco não havia avançado muito. À medida que a figura se aproximava, o terror se instalou. Então, uma voz calma e poderosa ecoou sobre o barulho da tempestade. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Era a voz de Jesus. O som trouxe um alívio imediato, mas também uma perplexidade. Como ele estava ali? Como ele caminhava sobre as águas? A figura não era uma aparição, mas seu mestre. Pedro, impetuoso como sempre, gritou de volta: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Com o coração palpitando, Pedro desceu do barco. Incrivelmente, começou a caminhar sobre as águas. Mas a fé de Pedro vacila. Jesus ergueu Pedro, e com um olhar de repreensão gentil, disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ambos subiram de volta ao barco.